Dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Na realidade, nossa última aula de português do primeiro semestre de 2021, né? Após essa aula, vocês estarão aí de férias, esse período aí de julho, né? O recesso de vocês, e voltam em agosto, né? Para darmos continuidade às nossas atividades letivas no segundo semestre de 2021. Bom, muito feliz que nós conseguimos chegar até aqui, com tanto esforço, né, tanta dificuldade que apareceu durante esse período aí. Foram lockdowns, foram quarentenas, enfim, foram vários empecilhos aí, mas graças a Deus continuamos e estamos aqui. Vamos continuar dando prosseguimento ao nosso ano letivo. Vamos encerrar essa aula, pessoal, esse primeiro semestre aqui, com uma aula de interpretação textual, tá bom, pessoal? Por quê? Também queria parabenizar vocês, devido às provas, às notas de vocês, de desempenho. Eu tenho certeza que todos vocês se esforçaram bastante, fizeram o possível para conseguir as notas que vocês conseguiram, tá? Aqueles que estudaram, aqueles que se dedicaram, com certeza eles conseguiram uma ótima nota na sua prova, tá? Todo o seu esforço ele foi reconhecido. Mas, ainda assim, é necessário pontuar algumas dificuldades que nitidamente vocês têm. Uma delas se encontra na parte interpretativa, tá bom? Na parte de interpretação textual, nós conseguimos identificar vários pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser trabalhados. Por isso, nós vamos dar essa aula aqui. Será uma aula com algumas atividades que vocês irão responder, tá? Apenas vocês responderão a essas atividades. E em seguida também, claro, eu vou responder com vocês. Mas eu vou dar um certo período para que vocês possam realizar as atividades e em seguida eu responderei com vocês dando a resposta, tá, pessoal? Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu colocar primeiro aqui o nosso cabeçalho para que a gente possa dar início oficialmente à nossa aula, tá bom? Só um minutinho. Pronto, pessoal, o cabeçalho já está aí. Agora a gente vai iniciar as questões aqui interpretativas. Já vamos iniciar com um texto, tá bom? Vamos iniciar com o texto, vamos fazer a leitura desse texto e em seguida responder algumas atividades acerca desse texto, tá? Vamos acompanhar a leitura comigo. Aprendendo o Brasil. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão, o tempo todo, surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade
identificar de modo concreto a pluralidade de nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Texto de Abelardo Junqueira. Pronto. Após a leitura desse texto, vamos responder à primeira questão. A primeira questão proposta é a seguinte. Questão 1. Identifique o gênero do texto lido. O gênero é uma crônica, o gênero é uma reportagem ou o gênero é um artigo de opinião. Tá? Para cada questão, pessoal, vou dar a vocês 1 minuto para vocês refletirem, analisarem as alternativas e marcarem a alternativa correta. Esse texto aí, pessoal, ele possui características peculiares de uma crônica, ele possui características peculiares de uma reportagem ou ele possui as características de um artigo de opinião. Analisem toda a estrutura do texto, vejam os verbos empregados, as pessoas do contexto, tá? A pluralidade do texto, analisem tudo isso aí e vejam e marquem a alternativa correta. 1 minuto para vocês responderem. Bom, pessoal, vamos lá então. Qual alternativa vocês marcaram aí? Tem características de uma crônica, de uma reportagem ou de um artigo de opinião. Pessoal, analisando toda a estrutura do texto, a gente percebe que não pode ser uma crônica. Por que não pode ser uma crônica? Uma crônica é uma história, tá? E nessa história ele utiliza fatos do cotidiano. Até temos aí fatos do cotidiano, mas não temos aí uma história, né? Está mais para uma exposição. Uma reportagem, poderia ser uma reportagem, mas não vemos todas as características da reportagem, como, por exemplo, a data de publicação, né, a fonte, tudo esse tipo de coisa. Nesse caso aí seria um artigo de opinião, tá bom? Até pela forma como o autor ele se expressa aí, tá? De forma a fazer nós refletirmos sobre a sua opinião quanto ao desenvolvimento turístico e a pluralidade do nosso país, né? Essa pluralidade que gera renda. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a alternativa C, é um artigo de opinião. Bom, vamos agora para a questão 2, segunda questão. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Primeiro, os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pessoal, nesse caso aí, ele quer saber em quais alternativas a gente consegue perceber que o autor ele está dialogando diretamente, ou seja, de forma direta, de forma expressiva e pessoal com o leitor. Qual dessas alternativas aqui vocês conseguem perceber esse diálogo direto e pessoal entre o
autor do texto e os leitores, que no caso somos nós, tá bom? Essa daí também está fácil, tá? Vocês só precisam prestar atenção nas palavras que foram usadas, porque as palavras que foram usadas é que vão dizer tudo, é que vão dar basicamente aí o significado do texto, tá bom? Então, analisem com cuidado, vejam com cuidado aí e marquem a alternativa correta. Novamente, vocês têm mais aí 1 minuto para responder a essa questão. Ok, pessoal? E aí, vamos lá? Bom, aí temos aí qual é a alternativa correta. Letra A, os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Letra B, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. Letra C, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. A alternativa correta aí, pessoal, é a letra B. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. Por que a letra B, professor? Porque na letra B, pessoal, a gente percebe que o autor está interagindo diretamente com nós, conosco, no caso. Ele fala aí, ó, imagine-se, ou seja, ele está dando uma ordem, como se fosse uma frase no imperativo. Ele está solicitando que nós imaginemos alguma coisa, ou seja, é um tom pessoal, tá? Ele está falando num tom pessoal. E aqui ele ainda fala, ó, para nós mesmos. Ele se refere a si mesmo, ele se inclui aí no diálogo, tá? Então a gente percebe o tom pessoal através disso, beleza? Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer, tá? Então, nesse trecho, nessa alternativa aí, em que o autor ele utiliza ele fala de forma mais pessoal, né? Podemos dizer assim, ele fala de forma mais pessoal, ok? Muito bom. Vamos lá para o próximo agora. Questão 3. Pronto. Questão 3. Na parte, é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor do texto, pessoal, nessa parte aí, ele quer dizer expor uma opinião, emitir um alerta ou fazer uma comparação. Ó, vamos ler novamente. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, tá? E aí, qual é a opinião do autor aí? Ele quer fazer uma comparação, ele quer expor uma opinião ou ele quer emitir um alerta? Qual é a intenção do autor com essa parte aqui? E aí, é bom que vocês façam também a leitura, releiam o texto, né? Vamos ver aqui, cadê? Aqui, ó. Pronto. E aí, pessoal, o que é que o autor quis dizer? Ele quis expor uma opinião, ele quis emitir um alerta ou fazer uma comparação. Novamente, vocês têm aí 1 minuto para realizarem essa atividade. Se vocês quiserem, vocês podem fazer novamente a leitura do primeiro parágrafo, que vai ajudar bastante vocês, tá bom? 1 minutinho aí.
Ok, pessoal? E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vamos lá. Vocês expuseram uma opinião, vocês acham que ele expôs uma opinião, vocês acham que ele emitiu um alerta ou ele fez uma comparação? Pessoal, nesse caso aqui a gente percebe que ele está expondo uma opinião. Por que expondo uma opinião, professor? Porque ele fala aqui, ó, é pena. É pena que a maioria, então a gente percebe já um tom pessoal. Já está dando aí como se fosse um tom pessoal, um viés pessoal. Então, a alternativa correta é a letra A. Ele está expondo uma opinião, tá bom? Ele não está aí fazendo um alerta, não está emitindo um alerta, ele não está fazendo uma comparação, tá? Ele está aí expondo sua opinião. Como é um artigo de opinião, pessoal, o texto em si, a gente já consegue identificar aí um texto, né? O tipo de texto. É um artigo de opinião. Então, normalmente as orações elas têm um viés pessoal. Tá bom? Vamos agora para a quarta e última questão, para finalizarmos aqui. Questão 4. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Consiste na tese definida pelo autor ao longo do texto, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto, no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. Essa parte aqui, ela se baseia em quê? Em qual dessas três alternativas, pessoal? Mais um minuto para vocês responderem aí, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês marcaram? Vocês acham aí que essa parte do turismo pode representar um dos mais objetivos também para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros conhecerem a si mesmo? Consiste na tese definida pelo autor ao longo do texto, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto, ou no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. A gente vai ter que ler, no caso, né, para saber aí, né? Nesse caso aí, pessoal, a resposta correta é a letra A. Na tese definida pelo autor ao longo do texto, ou seja, a tese de que o Brasil, para se conhecer, ele precisa realizar esse tipo de intervenção e de instalações, no intuito de melhorar e viabilizar o conhecimento do Brasil por parte dos brasileiros e também por parte dos estrangeiros. Bom, então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, pessoal? Então, gente, a gente finaliza aqui. Eu espero que essas questões tenham ajudado vocês a entenderem um pouco mais acerca da questão da interpretação textual, tá? Lembrando aí, pessoal, que essa nossa última aula, a gente só volta agora após o período de férias, de julho. No caso, aí nós voltamos então em agosto. Aproveitem esse tempo para descansar, aproveitem esse tempo para estudar, para rever as atividades, rever as disciplinas, rever todo o conteúdo que foi dado em sala, tá bom? Eu sei que vocês vão ter tempo para fazer isso. Lembrando também de ficar em casa, evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos sempre que possível, álcool em gel, sabão, todo tempo. Né? Vamos nos prevenir para que nós possamos também voltar e voltarmos seguros, longe de todo tipo de vírus. Tá bom, pessoal? Só depende de nós, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Mês que vem a gente está de volta, se Deus quiser.
Tá? Aproveitem esse período de vocês, descansem bastante e nos vemos lá. Qualquer dúvida, pessoal, vocês têm até o dia 28 para perguntar qualquer coisa lá no Colégio Center. Após esse período, a gente também vai entrar de férias, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, um ótimo período de férias e nos vemos em agosto. Tchau, gente. Até lá. Aproveitem aí, cuidado, viu?